Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, tô aqui para atualizar informações do Internacional. A quarta-feira é de pós-vitória, né? Reapresentação do Inter no CT do Parque Gigante, já avisando o jogo de sábado à noite, né? Contra o Cuiabá. Claro, por que o Inter só joga sábado? Porque tem jogado terça, né, na Sul-Americana, então precisa respeitar aquelas 48 horas, 72 horas, por isso o Inter tem jogado sábado e terça, tá? Assim que acabar a fase de grupos da Sul-Americana, o Inter vai voltar a jogar domingo, né? Então tem que o próximo jogo, por exemplo, é na segunda-feira, né? É Cuiabá sábado, 9 de outubro terça, e aí só na segunda-feira o Inter joga contra o Atlético de Goiás no estádio Beira-Rio. Vamos falar, gente, sobre a repercussão da vitória do Inter, né? Ontem 2-0 contra o Independiente Medellín, mas eu também quero falar sobre a situação de mercado do Internacional. O Inter já preocupado com a janela da metade do ano, janela de julho, em busca de alguns reforços importantes para a sua equipe, beleza? Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio do Brechó Colorado. Vocês vivem me perguntando, né, gente, onde é que eu compro as peças de inverno do Inter, casacos, jaquetas? É no brechócolorado.com.br, link na descrição deste vídeo. E também da IGS Games, que tem o teu console novo, né? Friozinho chegando, quer ficar em casa bem de boa jogando aquele videogame? A IGS tem tudo que tu precisa. Vou deixar o link do WhatsApp, deixa eu lembrar que eles também aceitam o teu usado na troca como parte do pagamento. Vamos começar falando, gente, sobre dentro do campo, né? Afinal, o Inter se reapresenta hoje à tarde e algumas coisas podem acontecer no jogo contra o Cuiabá, tá? Conversei com algumas pessoas nesta manhã e elas me disseram, olha, Colar, não te surpreende se alguns jogadores forem preservados. Me citaram o René como um atleta que está desgastado. O Moisés poderia aparecer na lateral esquerda, o Mano gosta muito do Moisés, né? Ontem colocou ele como lateral, né, no segundo tempo para dar uma descansada no René, já colocou ele como zagueiro contra o Corinthians, então é uma peça que pode aparecer. O Bruno Mendes é outro que talvez fique no banco contra a equipe do Cuiabá, porque ele já tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro, e enquanto o Inter não acerta esta compra, ele faria o 5º jogo, e aí poderia fazer apenas mais um antes, né, da abertura da janela, ou um acordo entre Inter e Corinthians, né? Então talvez o Inter dê uma segurada no Bruno Mendes, o Vitão e o Mercado podendo formar a dupla de zaga lá no jogo na Arena Pantanal no sábado à noite. Aliás, isso é bom de dizer, né? Por que o Inter só joga sábado, gente? É muito por conta da Sul-Americana, né? O Inter tem jogado geralmente nas terças na Copa Sul-Americana e aí precisa respeitar, né? Aquele espaçamento de 72 horas, 48 horas de cada jogo. Então, por isso, sábado e terça. Mas depois, se acabar a fase de grupos, agora na terça-feira, né? Se o Inter classificar, deve jogar nas quartas, né? E o Inter vai poder voltar a jogar no domingo. Por exemplo, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, depois do Cuiabá, é o Atlético Goianiense, onde o Inter joga em casa, só que na segunda-feira daí. Né? Então joga sábado, terça e só na outra segunda daí para especular dentro do Campeonato Brasileiro. Depois tem uma sequência dura, né? Red Bull, Bragantino e o Santos jogando fora de casa. 2 jogos em São Paulo aí na sequência do Brasileirão. Vamos falar então, gente, sobre isso. Como eu disse, a representação é hoje, deve ser um trabalho um pouco mais leve, né? A partir de amanhã a gente começa a ver um encaminhamento de time. Mas eu quero falar sobre fora do campo, né? Porque afinal o Inter está preocupado já com a janela de transferências, né? Que abre no próximo dia 18 de julho. E alguns pontos foram abordados pelo vice de futebol do Inter, o Emílio Papaléu, após a vitória do Inter contra o Independiente Medellín. Vocês têm perguntado bastante aqui sobre algumas situações que o Inter tem que fazer, né? Por exemplo, dos atletas que estão emprestados. Quais são eles? Wanderson, Vitão, Bruno Mendes e o Carlos de Pena. 4 nomes em especial, né, que merecem uma atenção aqui nesse vídeo. O Vitão, gente, o Inter está muito otimista que não vai precisar comprá-lo agora. Qual é a situação do Vitão? O Inter pegou ele por empréstimo junto ao Shakhtar Donetsk, né, até a metade do ano, até dia 30 de junho. O Inter tem o passe deste atleta, por conta da situação da guerra, né, entre Ucrânia e Rússia. Só que ao que tudo indica, né, a gente está vendo as notícias aí no mundo afora, nada indica um fim do conflito e a volta do futebol no país. Então por isso o Vitão deve ampliar o vínculo com o Inter pelo menos até o final do ano. É um vínculo de empréstimo, o Inter garante ele e aí lá em janeiro, dezembro, aí a gente vê o que a gente faz. Mas a tendência é essa, tá? O Inter ampliar este vínculo até o final do ano, há um otimismo muito grande nesse sentido. O outro nome é o Depena.
O Depena também tem uma situação um pouco mais fácil, né? Porque ele também está emprestado pelo Dinamo de Kiev até o final do ano, isso é certo, ele vai ficar aqui até o final da temporada, só que o vínculo dele lá na Ucrânia encerra também no final do ano. Então ele poderia já assinar, por exemplo, um pré-contrato com o Inter agora na metade do ano, para já garantir, né, que ele estará aqui conosco ano que vem, e deve ser algo muito simples de acabar acertando, tá? Então essas duas situações são as mais fáceis. O Wanderson e o Bruno Mendes, eles têm uma situação um pouco mais delicada, né? O Bruno Mendes a gente já tá falando bastante, né? Mas vale um destaque. O Papaléu falou, né, sobre o caso de suposta injúria racial, né, do Corinthians, do lateral Rafael Ramos com o Edenilson, e o quanto isso poderia afetar na negociação do Mendes. Negócio à parte, tá? Não deve afetar em nada. Então o Inter fez uma conversa com o Corinthians, aguarda um retorno deles, mas deve tirar o Mendes um pouco de foco, né, pelo menos no Campeonato Brasileiro, para que ele tenha essa negociação aí para que permaneça em Porto Alegre. Aliás, vários jogadores do Inter, após o jogo ontem, o Tyson, o Depena, foram no perfil do Bruno Mendes e colocaram, né, Bruno não se vá, fica Bruno Mendes, então já é uma campanha inclusive interna para que ele permaneça. E o que a gente sabe é que o Bruno quer ficar no Internacional, só que aí vai depender muito do Corinthians também, né? E do Inter, o Inter já manifestou interesse, disse até onde pode chegar, talvez comprar um percentual menor, isso ainda está em discussão, tá? Não tem como dizer se vai acontecer ou não. E o Wanderson, gente, é uma outra situação, né? Porque ele está emprestado, né? Também pelo Krasnodar da Rússia. Os russos estão jogando apenas no campeonato local, né? Foram excluídos de competição da FIFA e da própria UEFA. Então é só um campeonato local, isso deve acarretar, claro, em perda de dinheiro, mas ele tem o passe fixado, né, que teria que ser exercido no final do ano, que são 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais, 25, né? Então é um investimento alto que o Inter teria que fazer neste atleta. É uma possibilidade, mas ainda não foi destacado. Agora sobre outras situações que podem vir a acontecer, tá? Um centroavante. O Inter disse que sim, está observando a possibilidade de contratar um 9, né? Afinal, todo mundo está vendo que é a principal carência desse time do Internacional. Mas o Papaléu, ele destacou que o Inter está trabalhando para recuperar o Wesley Moraes. Ele já não tem entrado em muitos jogos, né, para fazer um trabalho específico no dia a dia, né, de confiança, e quando voltar vai estar melhor, pelo menos é o que garante. E exaltou ontem, né, que o Cadorini voltou ao banco de reservas, né, o jovem comprado junto ao Audax aí no começo do ano, destaque do Sub-20 ano passado, pode ser que seja também recuperado pelo técnico Mano Menezes, mas o Inter deve buscar um 9. E aqui vai uma informação da minha parte, tá? O Inter está observando alguns nomes. O nome do Daverson, ele tá surgindo no bastidor. Ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que o Inter quer um cara mais afirmado. O Daverson é um jogador caro e que não é aquele cara que vai dar uma resposta que o Inter imagina. O Daverson é uma bomba relógio, ele pode fazer um gol numa final de Libertadores, mas também pode ser expulso e deixar o time na mão. O Inter sabe disso, tá? Mas é um nome que o Inter está observando e já foi oferecido muitas vezes para o Colorado. Os nomes que surgem aí, né, o Danilo Pereira do Ajax, o Brenner do Cincinnati, todos têm possibilidade. O Inter está estudando repatriar um 9, né, um camisa 9 de respeito aí para o segundo semestre. O Arangues também foi pauta, né? Ele foi perguntado sobre o Arangues e disse, olha, qualquer clube no Brasil quer o Arangues. Se for viável para o Inter vai tentar fazer este movimento. E eu trouxe também aqui informação de que o Inter está sim fazendo alguns movimentos internos, né, de redução de custos, de estudos, para conseguir viabilizar uma proposta interessante para retornar, né, o Charles Arangues do Bayer Leverkusen. Existe sim esta possibilidade, ele não está descartado. O Inter trabalha sim com a ideia de repatriar o Arangues no futebol brasileiro a partir da janela do meio do ano. Então é isso, gente. São várias negociações pequenas, né? Mas que o Inter está sim tentando fazer movimentos para manter o que já tem e também agregar qualidade a esse time do Mano Menezes, que se Deus quiser vai engrenar na temporada rumo ao título da Copa Sul-Americana. Combinado? Gostou das informações? Chegou até o final do vídeo? Então deixa o like, por favor. Te inscreve no canal aí para me ajudar. E espalha, né? Mano, tem um colorado lá, meio gordinho, que fala do Inter e tal. Segue ele, é um cara legal. Então me ajuda aí que vai ser muito gratificante da minha parte. Beleza, gente? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau.